Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar apresentando uma empresa que é uma microcap, é Eletroaço Autona. Hoje eu acho uma empresa bem interessante, está bem barata, apesar do dividend yield dos últimos 12 não estar tão atrativo. A empresa hoje é negociada a 4 vezes o seu lucro e está praticamente negociada ao seu valor patrimonial. O que chama a atenção nessa companhia, nos últimos 12 meses ela cresceu 52%, mas a sua relação de preço sobre lucro continua baixa. E um ponto que atrai bastante é a questão do ROI da companhia, que vem crescendo ano após ano desde 2017, e hoje a gente tem um dos maiores ROIs, né, tanto para o segmento quanto também em comparação a outras empresas, um ROI de 24,31%. Ou seja, a cada R$100 de patrimônio líquido que a companhia tem, ela consegue converter mais de R$24 em lucro. Mas o que então que a Aço Autona ela faz? Ela é uma indústria, e aqui o próprio site de RI destaca que as atividades são de fundição e usinagem, e eles atuam em alguns segmentos como, por exemplo, mineração, geração de energia, infraestrutura, e eles fazem então fornecimento de peças em aço. Então a companhia tem dois segmentos principais de onde vem a sua receita, que seria o segmento de repetitivos. A companhia destaca que é para fornecimento de partes e peças para montadoras de máquinas, transportes pesados e automotivos, e também o sob encomenda para setores de bens de capital, geração de energia, mineração, dragagem, petróleo e gás e outros. A companhia hoje ela é uma microcap, ela tem um valor de mercado de apenas 301 milhões de reais e um EV de 405 milhões de reais. E a companhia tem um bom histórico de pagamento de proventos. Então, se você puxar o histórico de 10 anos, ela sempre pagou algum provento. Em 2019, 2020, que foi épocas de crise, como 2016, por exemplo, a gente teve queda nesse provento. 2015 ela ainda repassou uma boa parte, mas aí o provento voltou a crescer a partir desse período. Por que isso acontece? Por conta desse crescimento do lucro líquido da companhia. Desde 2018, tem aqui em 2017 com um lucro um pouquinho fora da curva. Em 2018 ele começa aqui o seu crescimento consistente no seu resultado. Interessante também da companhia é que ela vende para fora do Brasil, principalmente para a América do Norte. Deixa eu pegar aqui o gráfico do Investidor 10, aqui ó. Das suas receitas, que foram um total de 138 milhões no último TRI, a gente teve 54,7% na América do Norte, 36% no Brasil e aí um pouquinho em outros lugares, como América do Sul e outros países. Isso é interessante então porque essa parte da receita da companhia vem do dólar e ela pode ser beneficiada por um aumento do dólar. Se ela continuar vendendo, tendo aumento e crescimento nas suas vendas, ela vai receber em dólar dos seus compradores da América do Norte. Falando um pouco do EBITDA e do ROI da companhia, ela apresenta boas margens e um bom crescimento. Se a gente puxar aqui nos últimos trimestres, ela vem crescendo seu EBITDA tri após tri e com uma boa margem, atingindo no último trimestre de 24,9%. E o seu ROI, como eu destaquei anteriormente, vem crescendo também tri após tri, atingindo então no trimestre 24,3%. A margem líquida da companhia também não deixa a desejar. Ela teve alguns períodos, lógico, que teve uma queda, afinal ela é afetada por demanda, pelo preço da sua matéria-prima, mas se você pegar de uma forma ampla, ela tem margens boas, né? Chegou um trimestre com 16,4%, esse trimestre aqui do segundo tri foi de 9%, mas no terceiro trimestre já recuperou com 13,5% e com um lucro bem interessante de 20,3 milhões de reais. A companhia também vem expandindo a sua base de patrimônio líquido e isso é muito positivo. Por quê? Ela aumenta o seu patrimônio líquido, mas o seu ROI também está aumentando. E como o ROI, todo mundo sabe que é a relação de lucro líquido sobre patrimônio líquido, se esse patrimônio continua crescendo e o ROI continua crescendo, significa que o lucro líquido cresce em uma taxa até mais acelerada que o próprio patrimônio líquido. Uma coisa que também aumenta bastante na companhia são os seus lucros a destinar e também suas reservas, que atingiram atualmente a casa de 166,5 milhões de reais. A companhia vem reduzindo a sua relação de dívida líquida EBITDA ano após ano, e agora ela está atingindo nesse trimestre 0,94, ou seja, menos de um ano de resultado operacional, a empresa já é capaz de liquidar todo o seu endividamento. E boa parte do seu endividamento está no curto prazo, nos próximos 12 meses, e uma pequena parte no próximo ano e de 2025 em diante também uma pequena parte, principal parte em curto prazo. Falei que a companhia vende e tem uma receita em dólar e isso pode beneficiar
o preço do que ela está recebendo. No entanto, boa parte do seu endividamento bruto também está em moeda estrangeira. Ou seja, por um lado, ela vende para o exterior, recebe em dólar, recebe um valor maior. No entanto, o seu endividamento também tem boa parte em moeda estrangeira e ela tem que acabar pagando mais, né? Acaba sendo mais custoso para a companhia. Boa parte da sua receita vem da parte do segmento de repetitivos, conforme a gente destacou anteriormente aqui no perfil corporativo, que tem a ver com então partes e peças, né, para montadoras de máquinas, transportes pesados e automotivos. Então boa parte vem do segmento de repetitivos, uma parte um pouquinho menor vem do sob encomenda, que é a geração de energia, infraestrutura, enfim, diversos. Já no mercado externo a situação se inverte um pouquinho, o sob encomenda é mais forte, mas se a gente pegar um total então fica bem par a par. Veja que o custo dos seus produtos vendidos acabou ficando estável, né, em 101 milhões de reais. Boa parte deles vem dos seus insumos diretos, que seria a sua matéria-prima, e também o custo com o pessoal, que normalmente sempre é bem representativo para as companhias. Falando um pouquinho sobre a forma e o perfil de pagamento dos proventos, a companhia tem um único anúncio por ano, que é em abril, ou seja, ela fecha o resultado do quarto trimestre e lá em abril, na sua assembleia, ela anuncia um provento. Vamos agora fazer alguns cálculos sobre o dividendo projetado. No primeiro trimestre a companhia então lucrou 13,4 milhões, no segundo foi de 12,5 milhões e no último trimestre a gente teve 20,3 milhões de reais, o que dá um acumulado de 46,2 milhões. Se a gente pegar esse número aqui e dividir pela quantidade de ações, quantidade de papéis, né, de ações em circulação, a gente teria um lucro por ação de R$ 2,00, multiplicando isso por 25% de payout, a gente teria já um provento de 0,5. Caso a companhia repita 20 milhões no seu quarto trimestre, a gente teria mais ou menos 66 milhões de reais de lucro no ano, certo? O que daria então um dividendo projetivo por ação de 73 centavos, um crescimento de 20 centavos em comparação com o ano passado. Para a definição de preço teto, eu usei aquele cálculo que eu gosto bastante de utilizar, que eu peguei essa linha do lucro líquido por ação e fiz a diferença aqui como margem de segurança, o valor de mercado da companhia. Então eu peguei 350 milhões, que seria para bater aqui junto com o lucro por ação, e dividir por 301 milhões, a gente ainda teria um crescimento de forma que levasse a um preço teto de R$ 15,40. Então hoje a companhia está abaixo do preço teto estipulado por mim, de R$ 15,40, e ela entregaria hoje um provento de mais ou menos 5,53%, algo perto de 6%. Qual que é a vantagem? É que a companhia ela tem espaço para crescer e vem crescendo bastante o seu resultado. A gente pode acompanhar para ver se o dividendo se torna cada vez mais atrativo. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenham aproveitado. Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima.